Boa noite, querida família. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. Estamos começando mais uma aula sobre a Palavra de Deus. Encerramos a aula passada, é o tema que nós estávamos falando, a série de vídeos sobre aquele tema. E hoje nós vamos começar aí um novo assunto. O título dessa aula é O que eu preciso fazer para ser salvo. E essa aula está separada em 4 tópicos ou 4 aulas que nós vamos ter aqui. A primeira é o que significa ser salvo, é o que nós vamos ver hoje, essa aula, o significado da salvação. Segundo, quais as condições para alcançar a salvação. E nesse tópico nós teremos 2 subtópicos que vamos falar em um vídeo sobre a conversão e na outra aula sobre a santificação. E por último, terceiro tópico, coisas que muitos acham que precisam fazer para ser salvos. Bora lá para a nossa aula de hoje então. O que significa ser salvo? O conceito bíblico de salvação, para a gente entender melhor, é a seguinte: nós sabemos que nós temos aqui uma vida nessa terra, que é a nossa vida terrena, e essa vida terrena, ela tem um início, e ela tem um fim, certo? Então significa que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Ela começa e termina. A morte, ela é inevitável para todos, né? A morte, ela é inevitável para todos. Todos nós aqui vamos ter um fim, ou seja, o nosso corpo aqui vai morrer. Mas nós temos, além dessa vida terrena, nós temos uma vida eterna. Então isso significa que nós somos eternos. Nós somos eternos, diferente do que algumas pessoas acreditam, né? Nós não terminaremos a nossa vida aqui nessa terra, então nós teremos lá uma vida eterna também. E essa vida eterna, nós podemos colocar também aqui em 2 tipos. Ou seja, nós teremos uma vida eterna, mas nós vamos escolher o lugar aonde nós vamos viver eternamente. Essa escolha é nossa. Eu posso escolher a perdição, ou eu posso escolher também a salvação. Olha só o que diz lá sobre essa vida terrena, lá na Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, Priscila vai ler. Olha o que se diz sobre a nossa vida terrena. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então a nossa vida é como uma erva, né? Como uma planta. Assim como ela tem o seu início, ela vai ter o seu fim também. Vai secar e vai acabar. E olha só que a Bíblia fala sobre a nossa vida eterna, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha só, então a nossa vida aqui, ela não é permanente, essa vida terrena, né? É uma vida material. Terminando essa vida material, nós teremos ali uma vida eterna, que é a nossa vida espiritual. E aí, como eu estava falando, nós vamos escolher. Essa é uma escolha nossa. Se nós queremos a perdição ou a salvação. Ou seja, se nós iremos
morar no inferno. É claro que, né, se nós formos perguntar para as pessoas, é muito difícil você vai encontrar uma pessoa que quer dizer que quer morar no inferno. As pessoas, elas geralmente vão dizer que querem ir morar no céu. Então entendemos que a nossa vida aqui, essa vida em que nós passamos aqui na Terra, é um tempo de escolha. É um tempo que nós estaremos aqui para analisar, para nós pensar a respeito do céu, do inferno, e ver as condições, né, para ir para o céu ou não, escolher. Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós podemos escolher entre o céu e entre o inferno. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 46. O Adria vai ler. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, olha só, ali, Jesus falando, né, sobre aqueles que irão para o tormento eterno, aqueles que irão para a perdição, e os justos irão para a salvação, né, para a eternidade com Cristo. E também, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o que diz sobre isso. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfez, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então nós temos uma morada, ou seja, nós temos um lugar que não é feito por mãos de homens, né? Não é terrestre, mas sim é feito por Deus para a eternidade. Então o que nós temos que pensar sobre isso é entender que a salvação, ela é aqueles que alcançaram, ser salvo, é aquele que já tem o seu lugar reservado, ou alcançou, né, sabe que vai lá morar no céu. Então quando nós dizemos assim, eu sou salvo, significa o quê? Eu vou morar no céu. Ser salvo significa que você já tem um lugar reservado para você lá no céu. Jesus, ele fala que quando ele morrer, ele estava falando ali para os discípulos, ele diz assim, quando eu for, eu irei preparar um lugar para vocês. É para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse lugar que ele está preparando é a nossa morada. Então o que nós precisamos entender? Que todas as pessoas, elas são eternas. Todos nós somos eternos. A vida aqui na Terra, ela é somente um tempo, né, como se fosse um tempo ali para a gente fazer a nossa escolha. E esse tempo ele é muito pequeno diante da eternidade. Então vamos entender que a nossa vida aqui, ela chega aí na média, eu não sei quanto que está agora a média da vida das pessoas aqui na Terra, mas vamos supor aí que as pessoas alcancem aí, a maioria, ela alcance aos 70 anos de idade. Que seja a média de vida aí das pessoas no mundo, né? Alguns países têm uma média maior, outros países têm uma média menor, mas vamos fazer essa suposição e que as pessoas consigam, né, um ou outro aí chegar aos seus 100 anos de idade. Por mais que nós venhamos a chegar a 100 anos de idade, por mais que nós venhamos chegar a 100 anos de idade, o que é 100 anos diante da eternidade? É muito pouco para a gente se viver. Então, nós vamos entender na Bíblia, nos demais tópicos que nós vamos falar, diante esse tempo que nós temos,
esse tempo que parece muito, às vezes, né, 70 anos, 100 anos. Claro que a gente nunca sabe quanto tempo nós vamos viver. Nós podemos sair dessa terra ainda com um tempo bem menor, 30, 40 anos ou menos ainda. Então a gente não sabe, mas mesmo que a gente consiga chegar, parece algo assim muito longo, mas isso não é nada em relação à eternidade. Então esse tempo que nós temos, precisamos lembrar isso, é um tempo, é como se fosse ali um teste. Vamos pensar assim, ó, para ficar melhor, para a gente entender. Vamos supor que a salvação ela seja um emprego que você está almejando. E Deus é ali o empregador. Você é uma porta de trabalho. E você está entre os escolhidos ali, entre os que foram chamados, melhor, escolhidos não, entre os que foram chamados para aquela vaga de emprego. Você quer entrar no céu. Você quer aquela vaga de emprego. E aí, Deus chama você, faz a entrevista. Nós vemos que a Bíblia ela diz, né, sobre isso, que muitos são chamados, mas os poucos são escolhidos. Aí Deus te chama para você entrar no céu. Só que Deus fala para você o seguinte: nós vamos deixar você entrar no céu. Nós vamos deixar. Só que você vai ter um período de teste. Você não vai entrar diretamente no céu. Nós vamos deixar você passando um certo tempo, vamos dizer assim, lá na terra. Você topa? Você vai viver ali na terra. E na terra você vai ter um tempo de teste. Você vai passar ali um tempo de teste. Se você for aprovado, aí você entra no céu. Lembra quando você entra numa vaga de emprego lá, e você tem quantos lá hoje, eu não sei, faz muito tempo, que eu não sei como que estão as leis trabalhistas, mas pelo menos no período que eu trabalhava registrado, era 90 dias, né? 3 meses de experiência? 3 meses de experiência. Então lá você tem lá 3 meses de experiência no trabalho. Depois de 3 meses de experiência, você poderia ou não ser efetivado. Então nós passamos esse período na Terra em que, se nós formos aprovados, aí acabou-se o nosso tempo. Acabou esse tempo. Aí nós viveremos eternamente com Cristo. Mas tem um ponto aí que nós precisamos entender sobre a salvação. Entendemos o que é salvação. Salvação é o lugar aonde, salvação é o céu, né, o lugar aonde nós vamos morar depois que nós finalizarmos essa vida aqui na Terra. Morremos aqui, mas viveremos eternamente ou com Cristo ou sem Cristo. A escolha é nossa. Então, se nós vivemos eternamente com Cristo, nós somos salvos, né? Mas tem um ponto da salvação que nós precisamos entender. A salvação, ela é um dom de Deus. Apesar de você ter condições para ser salvo, que nós vamos ver isso na próxima aula, nós não temos como fazer algo para Deus para que nós venhamos ser merecedores da salvação. Porque ela o quê? Ela é um dom de Deus. Aonde que está isso na Bíblia? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E o que significa ser dom de Deus? Significa que é um presente. Presente, e presente é... Outro ponto é de graça. Pode ler? Pode ler lá, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então a salvação, ela é de graça.
significa que você não tem como comprar ela. Você não tem como comprar ela. E você não tem o que você faça, né? Eu vou fazer algo para Deus para que eu venha merecer a salvação. Não. Ela é um dom de Deus, ela é um presente que Deus está dando para a humanidade. E aí nós precisamos somente escolher se nós queremos o presente não, ou não. Deus está oferecendo gratuitamente para todas as pessoas. E basta, né, você fazer a escolha se quer ou não o presente, rejeitar ou não o presente de Deus. Outro ponto sobre a salvação, é muito importante nós entendermos, é que a salvação ela é só por meio de Jesus, só através de Jesus. Olha só. Leia Romanos capítulo 6, versículo 23 também, que fala sobre o dom de Deus, fazendo favor, Priscila. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha só. Esse versículo então fala que é um dom de Deus, a salvação, e é através de Jesus. É através de Jesus que nós recebemos esse presente, esse dom de Deus. E olha que interessante que Paulo ali, né, em Romanos ainda está dizendo que o salário do pecado é a morte. E essa morte significa uma morte espiritual. Então lembra que nós até fizemos uma relação entre a salvação com o trabalho, né? E olha que Paulo fala sobre o salário. Então se você trabalha para o diabo, né, você se peca, então você vai receber um salário. Se você peca, você vai receber um salário. E o salário do pecado é a morte. Só que Deus vem em contrapartida e fala, olha, se você, como se você fosse trabalhar para Deus, se você trabalhar para mim, se você fizer a minha vontade, eu vou te dar outra coisa, vou te dar a salvação. E vou te dar como presente para você. Isso é muito interessante. Então, lembrando, a salvação ela é somente através de Jesus. Não há outro, né, não há outro mediador, né, da salvação. Veja lá, ó, que em João 3,16 fala que Jesus vem ao mundo. Pode ir lá, fazendo favor, Priscila. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Continua ou não? Não, só isso, só até aí. Então, o único mediador entre Deus e o homem, não existe outro mediador, é somente Jesus. Então, a salvação é somente através de Jesus, só através dele, e ele é o único que vai fazer a mediação entre o Pai e nós. E terceiro ponto, que a salvação ela é a recompensa dos justos. Ela é a recompensa dos justos. Então, nós vamos viver nossa vida terrena segundo aos preceitos de Deus, dos justos. E nós, no final, ao final da nossa vida terrena, nós seremos recompensados. E recompensados pela salvação. Então nós vamos alcançar a salvação
diante dessa escolha. Se eu escolhi a Jesus, eu viverei de acordo com as leis de Jesus. E aí Jesus, no final da minha vida, ele olha, está aqui, agora você então vai ser recompensado, né, por esse tempo que você viu na terra. Lê por gentileza lá então, Adria, lá em Salmos, capítulo 58, versículo 11. Então dirá o homem, deverás há uma recompensa para o justo, deverás a um Deus que julga na terra. Então haverá uma recompensa, né? De fato haverá uma recompensa para os justos lá no final. Então lembrando que a recompensa, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós estaremos lutando por uma recompensa futura. A recompensa, ela não é aqui na terra. A recompensa não é aqui na terra, é lá no céu. Então quando nós temos a certeza, e aí que nós precisamos sempre olhar nesse detalhe, nós precisamos ter a certeza da salvação. A certeza de que somos salvos. E existe duas maneiras, né, de nós alcançarmos a salvação. Quando nós vamos alcançar? Pela nossa morte. Se eu tenho certeza da minha salvação, significa que a qualquer momento que eu morrer, eu sei para onde eu vou. Essa é a certeza da salvação. Eu morri, eu sei que eu vou para o céu. Ou, outra maneira de nós alcançarmos a salvação é a volta de Cristo. Então nós acreditamos, lemos na Bíblia, que há uma promessa, né, que um dia essa vida, não só a nossa vida aqui, na nossa morte, acabará nessa terra, mas toda a vida acabará. Jesus Cristo vai voltar e todas as pessoas que vivem aqui na terra, elas terão o seu destino eterno, ou com Cristo ou sem Cristo. Então nós podemos alcançar a salvação através da nossa morte, quando nós morremos. Se nós temos certeza da salvação, iremos viver eternamente com Deus, ou pela volta de Cristo. Então, dessas duas maneiras. Independente de qual maneira seja, aquele que está firme no seu propósito, na certeza da salvação, é que vai alcançar. Então, há como a gente saber. A gente vai ver nas próximas aulas, né, como a gente saber se você está salvo ou não. Se você está seguro de que se Jesus voltar agora, você vai alcançar o céu. Então, lembrando que a própria Bíblia diz que aqui, neste mundo, nós iremos sofrer. E de fato nós já nascemos chorando, né? Já nascemos chorando. As crianças não nascem sorrindo, é o contrário, né? Os pais estão sorrindo, né? As pessoas estão felizes ali pelo nascimento, e a criança ela nasce ali chorando, para entrar nesse mundo. E a gente vai ver que isso é o mundo terreno, ele é um mundo de sofrimento. É um mundo que você vai sofrer, você vai lutar. E alcançar o céu, né? Alcançar a salvação em meio a esse sofrimento. Mas uma promessa, nós temos a promessa da salvação, então nós sabemos que a nossa recompensa não vai ser aqui. E esse que é o nosso conforto, esse que é a nossa esperança, que todo esse sofrimento que nós estamos passando aqui na Terra, né, é um período muito pequeno diante da eternidade. E nós sabemos que a eternidade, nós vamos ver na Bíblia, né, que a eternidade com Cristo, o lugar onde nós vamos viver com Cristo, é um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais esse sofrimento que nós passamos aqui, onde toda lágrima, né, do nosso rosto será enxugada. Né? Então é esse o nosso propósito que nós temos que ter, que é sempre estarmos sendo sempre firmes,
sempre firmes para alcançarmos essa salvação. Então nós vamos encerrar esse primeiro tópico e na próxima aula aí nós vamos ver como que nós fazemos para alcançar essa salvação. Como nós fazemos para que quando nós morremos, nós deixarmos esse mundo, nós possamos ir viver com Cristo eternamente. Então Deus abençoe vocês, até a próxima aula.